Nesta tarde temos o privilégio de ter connosco o pastor Jones de Paula. Foi pastor aqui nesta igreja durante um vasto período, e nesta tarde, aproveitando que ele está de férias cá em baixo, nós vamos ter a oportunidade de o ouvir mais uma vez. Alguns irmãos certamente irão relembrar bons momentos, e talvez os irmãos que estão há menos tempo na igreja irão ter a oportunidade de conhecer também o pastor Jones e o seu ministério. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus e vamos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus possa vir direta às nossas vidas. Deus da glória, nesta tarde nós queremos levantar a nossa voz até ao trono da Tua graça, Senhor. Te pedimos que Tu nos venhas abençoar, que venhas usar o Teu servo nas Tuas mãos e que a Tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. Derrama do Teu Espírito e da Tua bênção sobre cada um e usa o Teu servo nas Tuas mãos. É isto que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos lugares. Bem, obrigado, pastor. Obrigado. Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos, eu vou falar igual o pastor Kemuel, o pastor Luiz Reis. Que amém fraquinho. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Assim fica melhor. Anima-nos. Meus amados irmãos, é muito bom estar aqui com os irmãos. Alguns não conheço e outros, relembro aqui os irmãos. E graças a Deus, a gente fica feliz quando a gente vê a nossa família, Eu estive no Brasil ano passado e fiquei muito alegre quando pude rever meus irmãos. E eu sou dos mais novos da família. E vi lá os meus irmãos, tem irmão com 85 anos, 86 anos, 80, aquele pessoal tudo já maduros. E é uma alegria quando nós podemos estar no meio da família e contemplar os irmãos. E aqui é a minha igreja, É um lugar onde eu pude servir o Senhor e louvar a Deus. É uma alegria estar aqui com os irmãos. João Carlos? Graças a Deus. É muito bom a gente poder participar desse culto de louvor, adoração a Deus, de rever os nossos irmãos. Eu hoje ia embora hoje de manhã. Eu fiz as minhas férias são umas férias um pouquinho complicadas, pastor. Acho que é porque estou lá em cima em Bragança e a gente fica assim um pouquinho meio confundido com a distância. Eu estive aqui na segunda-feira e na terça voltei. Porque eu vim com a minha filha, eu e minha esposa, ela veio da Suíça de férias, e ela queria vir aqui ver o Joseph, mas a Sônia e os sobrinhos, e eu disse assim, não, eu vou te levar lá, e nós ficamos por lá. Só que depois fiquei com dó de deixá-la voltar de autocarro ou de comboio. Falei, vamos levar a Fátima, minha esposa, é a mãe, assim, aquela mãe protetora, de João, vai deixar a menina ir embora, tão distante, não custa, nós estamos passeando. Vamos passear pela estrada, a gente faz um piquenique no caminho, come aí pelas autoestradas, pelas áreas civis. Vamos lá. Voltei lá para levar a minha filha, porque ela tinha que ficar lá, tem a família do esposo. E depois viemos embora de volta. Cheguei aqui quinta-feira à tarde, às 5 e pouco, e ia embora hoje de manhã. Por quê? Porque temos compromisso lá amanhã. Só que houve uma possibilidade de mudar o nosso compromisso para tarde. Então, eu vou amanhã cedinho, chego lá, se Deus quiser, à tarde, e tive a oportunidade e o privilégio de estar aqui com os irmãos. Eu queria muito estar aqui com os irmãos, fico lá pensando, um dia eu vou lá embaixo, naquela região do Algarve, e vou lá na igreja. E olha, pastor Samuel, quando eu reformar, não sei não, hein? Essa igreja aqui tem mania de receber pastores reformados. Então, assim, ainda não sei nada sobre a nossa vida futura, estamos lá servindo a Deus em Bragança, tem sido muito bom, graças a Deus, aprendemos muito lá, e Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado durante esse mês de agosto, está fazendo 4 anos que nós fomos para lá, e Deus tem me dado o privilégio de todos os anos fazer batismo lá. E não é muito, mas é uma bênção poder batizar os irmãos ali. E Deus tem abençoado o trabalho naquele lugar. Por enquanto, os irmãos ainda estão nos tolerando lá, não sei até quando, Mas nós estamos lá servindo ao Senhor, e o coração está grato por aquilo que Deus tem nos feito. E nós podemos dizer assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, vamos à palavra de Deus. Eu queria ler com os irmãos Lucas capítulo 7, e confesso aos irmãos que talvez não seja a mensagem que os irmãos esperavam ouvir, mas é aquela que Deus colocou no meu coração. Como os irmãos sabem, durante alguns tempos a gente vai
pensando, vai pregando, vai anotando alguma coisa, e depois temos muita coisa, mas queremos saber o que Deus quer falar. E é uma responsabilidade. Eu sei que esse púlpito aqui, sempre falava com os irmãos, tem alguma coisa aqui que treme aqui de baixo. Eu acho que a madeira aqui é um pouquinho ainda sensível e eu ainda continuo a tremer. E eu penso que isso é muito bom, porque isso fala da... Não é insegurança, é responsabilidade com aquilo que vamos falar. A gente sempre teme um pouco o que vai falar. Então, o que Deus colocou no meu coração, eu não conheço os irmãos, não sei a necessidade dos irmãos, mas sei que o Espírito Santo conhece cada um e sabe o que vai no coração dos irmãos. E eu trago uma palavra de consolo através deste texto, que é Lucas capítulo 7, versículo 36, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Meus amados irmãos, eu coloquei aqui um tema nessa mensagem, e é isso que está no meu coração para partilhar com os irmãos. Eu coloquei assim: a linguagem das lágrimas. Não é bonito o tema? A linguagem das lágrimas. Parece até assim aqueles poetas, né? Mas eu pensei nisso e quero compartilhar com os irmãos sobre isso. O texto bíblico, que os irmãos conhecem, né, sabe dessa história dessa mulher, diz que ela era uma pecadora. Alguns estudantes da Bíblia acreditam que essa questão de dizer que era pecadora era uma prostituta, uma mulher prostituta, ou, como diz hoje, assim, mais elegantemente, profissional do sexo. O problema aqui não é o que ela era. O problema é que ela era uma pessoa necessitada e que, dentro do seu coração, tinha uma necessidade muito grande de Deus. Ela estava praticamente destruída interiormente. E eu creio que é isso que o pecado faz na vida das pessoas. Por isso a Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora. E o pecado, ele tem o poder de esmagar as pessoas. O pecado tem o poder de destruir a pessoa. E não destrói por fora, começa a destruir por dentro. E tudo que acontece em torno da pessoa, por causa da pessoa viver na prática do pecado, ela vai causando prejuízo a tudo e vai destruindo a pessoa. A pessoa que já experimentou viver no pecado sabe exatamente o que eu estou falando. O pecado parece que, como diz o salmista, ele faz secar os ossos.
O pecado, ele não tem para onde fugir dele. Todos os dias ele está presente. Você pode ir para qualquer lugar e ele te acompanha. Então, as pessoas entram em parafuso, como diz, as pessoas ficam aflitas por causa do pecado. E eu lembro que eu, quando me converti, ainda era jovem, e naquela época eu sabia exatamente o que era o pecado, porque eu tinha, às vezes, te assustava até com a minha sombra. Às vezes eu assustava com a minha sombra, porque parecia que havia uma aflição interior dentro de nós, queimando dentro de nós, que nós não tínhamos paz, nós não temos tranquilidade, nós às vezes sorrimos para as pessoas, às vezes nós tentamos viver de aparência perante as pessoas. O pecado até faz com que as pessoas fiquem hipócritas, tem assim a sensibilidade de virar hipócrita. As pessoas às vezes estão passando momentos difíceis, estão sorrindo, forçando o sorriso, finge que está tudo bem, mas interiormente a pessoa está mal, e algumas vezes chega a um ponto de não conseguir mais ocultar, porque ela até pensa que as pessoas não percebem, mas as pessoas percebem. E eu lembro que num desses momentos da minha vida de pecado, eu achava que escondia da minha mãe, e eu às vezes acordava não, eu olhava de noite, estava acordado, deitava, não conseguia dormir, Daniela. E sabe o que acontecia? Eu via minha mãe vim devagarzinho assim, para olhar pela fresta da porta, para ver se eu estava dormindo. Porque minha mãe percebia, não falava, mas percebia que eu estava mal. Está vendo como é? Eu achava que ela não sabia, eu fazia de tudo para que ela não soubesse, para não magoar a minha mãe, não entristecer minha mãe. Mas as pessoas observam. Então, o maior sofredor é o pecador. E graças a Deus que a Bíblia ensina que Jesus veio para libertar o pecador. Jesus veio para trazer oportunidade ao pecador de resolver esse problema, para sarar dessa doença, dessa pestilência que assola a sua vida. Graças a Deus, porque Jesus desceu da glória, veio a este mundo para trazer salvação, para libertar os pecadores. Ele, certo dia, estava comendo com algumas pessoas e criticaram-no por dizer que ele estava comendo e bebendo com os pecadores. Ele ouviu, ele percebeu que ele estava assim a comentar e disse: não, eu vim por causa deles. Eu vim buscar os pecadores, não vim buscar justos, eu vim buscar os pecadores para arrependimento. É por causa deles que eu não vim buscar pessoas sãs, eu vim buscar pessoas que estão enfermas. Quem precisa são os enfermos. Então, a visão de Deus é que ele veio exatamente para restaurar essas pessoas, para dar vida a essas pessoas, para dar oportunidade a essas pessoas, para que elas pudessem ser transformadas pelo poder de Deus. Então, muitas pessoas que pensam assim: parece que para mim não tem mais jeito, parece que acabou. Não acabou nada, Jesus está aí para poder dar um novo rumo às pessoas. E o nosso maior inimigo, que é o diabo, ele tenta dizer para as pessoas que não tem jeito. Você não tem mais jeito. Até ouvimos pessoas dizerem assim: eu já estou na chuva. Não sei se é um ditado conhecido aqui, mas eu vou explicar. Eu estou na chuva, quem está na chuva é para molhar. Ou seja, já estou errado, já está mal, agora não adianta mais nada, eu vou continuar fazendo loucura. E muitas pessoas acreditam na mentira do diabo, que não tem mais jeito para ela, e ela continua fazendo coisas piores, achando que o fim dela é esse mesmo. Não. Deus tem oportunidade para as pessoas, Deus quer transformar a vida das pessoas, e a maior prova disso é que Jesus veio exatamente para pagar o preço pelos nossos pecados, para dar vida às pessoas. E essa senhora, que a Bíblia não fala do nome dela, também não é importante, e eu, quando coloquei aqui sobre as lágrimas, porque no meu coração comecei a pensar assim, alguns exemplos bíblicos de pessoas que estavam chorando, e que derramaram as suas lágrimas diante do Senhor, e às vezes até sem palavras, e o Senhor atendeu o clamor do seu coração, o Senhor socorreu as pessoas, e por isso eu coloquei este tema, a linguagem das lágrimas. Não se ouve, só Deus consegue interpretá-las, Deus consegue decifrar o que as lágrimas estão dizendo. E nessa mulher, por exemplo, nós vimos no texto que essas lágrimas são capazes de dizer muito mais do que palavras. Elas são capazes de expressar o que nenhuma palavra conseguiria sobre aquilo que se passa no mais íntimo do nosso ser. As lágrimas, elas têm o poder de falar, e Deus compreende. Por isso que Deus, lá em Apocalipse, diz que Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Porque Ele sabe o que as lágrimas estão querendo dizer. Às vezes as pessoas tentam arrumar palavras, não conseguem. E nós precisávamos chorar mais. Nós precisávamos aprender a chorar mais, porque hoje, às vezes, nós nem choramos.
Nós precisamos chorar mais, porque as nossas lágrimas, às vezes, ela consegue transmitir aquilo que nós não conseguimos falar com palavras. Quando nós estamos na presença de Deus, orar, aquela lágrima de alegria, de gozo, mas também há momentos que nós precisamos derramar o nosso coração diante de Deus para que Ele possa nos socorrer na hora que nós mais precisamos. E ela fez isso, essa mulher fez isso. As lágrimas delas conseguiu simplesmente mover o coração de Deus. E diz a palavra de Deus que vários exemplos que eu anotei aqui, não vai dar para ler todos, mas vários episódios concretos nós encontramos na Bíblia que de pedir exemplo de pessoas que estiveram comunicando com Deus através das suas lágrimas. Exemplo, número 1, Ezequias. Ezequias, ele conseguiu falar algumas palavras quando ele estava doente, e Deus tinha dado a ele uma mensagem, tinha dado a ele um aviso de que 15 anos seria o último prazo de vida dele. E ele, quando o profeta saiu, os irmãos conhecem, ele virou para a parede, estava enfermo, e ele começou a chorar e falar com Deus. E diz que o profeta ainda estava próximo à casa dele, mandou que ele voltasse, diz, vai lá, diga a ele que eu acrescento mais 15 anos de vida a ele. Ele ia morrer naquele dia, que Deus diz, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. E ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou abundantemente na presença de Deus, falou com Deus, e as lágrimas dele, mesmo que as suas palavras tenham sido talvez insuficientes para expressar o que ia no coração dele, Deus pôde interpretar as suas lágrimas. Deus leu o sofrimento de Ezequias, a sua apreensão e o seu desejo, e Deus mandou o profeta voltar. Deus não desfez do profeta, Deus revoltou atrás por causa da atitude de Ezequias, porque ele chorou e confessou diante de Deus, e Deus resolveu mudar o seu decreto. Também Ana, outra mulher que encontra em 1 Samuel capítulo 1, Ana, ela era uma mulher estéril, ela tinha um marido que para ela era muito bom, ele mesmo chegou um dia, um marido vaidoso, né? Ele diz, eu sou para você como melhor do que 10 filhos. Presunção do marido, né? As irmãs dizem, amém, o marido é presunçoso, porque ele sentiu que, ele diz assim, mulher, eu para você sou melhor do que 10 filhos. Ele não sabe o que é ser mãe, né? Ele não sabia o que era ser mãe. Então, e quando ele vai com Ana, Ana estava amargurada. Ela subiu um dia à casa do Senhor e diz que ela se pôs a orar, e ela não conseguia nem pronunciar palavras. Ela chorava abundantemente, os seus lábios moviam, mas não saía a palavra. E o sacerdote achou até que ela estava embriagada. E ele foi lá repreendê-la por causa daquilo. Mas quando ele a repreendeu, e ela disse, não, Senhor, não tem tua serva como Belial, eu estou aqui derramando a minha amargura, minha alma diante do Senhor. Ele sentiu um peso tão grande naquela palavra, que ele imediatamente mudou o conceito que ele tinha a respeito dela, e diz, o Senhor faça assim conforme a tua petição. E diz a Bíblia que Ana voltou para sua casa, e ela posteriormente concebeu e teve o filho chamado Samuel, porque ela fez até uma promessa a Deus, um voto de entregar esse filho para ser criado. E nós temos um dos maiores profetas, maiores homens de Deus na Bíblia, que a Bíblia diz que não caiu uma palavra dele no chão. Tudo que ele falou, Deus cumpriu com a palavra que Deus colocou na boca dele. E esse homem foi gerado de um momento de súplica da sua mãe, onde ela derramou o seu coração diante de Deus. E eu quero chamar a atenção aqui, entre aspas, sobre essa questão, que muitas pessoas têm sido iludidas, até enganando a si mesmo, dizendo, eu não vou mais pedir nada a Deus, porque a gente faz, eu vou na igreja, eu oro, eu peço, não acontece nada. Não é esse o caminho para receber a bênção de Deus. O caminho, o que é correto para mover o coração de Deus, não é chantagem, que Deus não se deixa influenciar por nada. Agora, quando Deus vê um coração quebrantado, um espírito contrito, a esse Deus ouve. Em vez de tentar afrontar a Deus, se humilha-se diante de Deus, chora aos pés do Senhor, vai buscar a graça de Deus, derrama o seu coração na presença de Deus, porque aí Deus se move. Mas afrontar a Deus,
Se Deus não me ouvir, vou rasgar minha Bíblia. Rasga, depois vai ter que comprar outra, se você quiser continuar a ler a Bíblia. Porque Deus não vai se deixar levar por isso. Agora, se você se humilhar, até o próprio Senhor diz na sua palavra, humilha debaixo da potente mão de Deus e Ele te exaltará. Porque Deus resiste ao soberbo, mas exalta os humildes. Então, o caminho da bênção é humilhação diante de Deus. Não é prepotência, não é arrogância, não é nada, é se humilhar diante de Deus. E essa mulher, ela fez isso. Ela entrou na presença de Deus e foi lá buscar a Deus. Lucas registra que essa mulher pecadora, ela lavava os pés do Senhor com as suas lágrimas. Ela não apenas corria pelo seu rosto, ela chorou abundantemente ao ponto de lavar os pés de Jesus e enxugar com os cabelos, e beijava os pés de Jesus. Olha só que sinal de humilhação, claro e prático. Ela era uma mulher que, talvez, para as pessoas que a conheciam, ela não valia nada. Porque foi isso que esse Simão, esse fariseu que convidou Jesus, julgou. Ele diz: essa mulher, se este homem fosse de fato um profeta, ele ia saber exatamente o tipo de mulher que está tocando nele. Porque o homem viu a mulher por fora e as suas ações. Ele não conseguia ler as lágrimas dela, ele não conseguia ver as atitudes dela naquele momento de humilhação diante de Deus e o coração dela que abriu diante do Senhor. E Jesus permitiu. E Jesus permitiu exatamente para dar uma lição, não só para Simão e para aqueles que ali estavam, mas para nós também. Porque a palavra de Deus foi escrita para nós. A Bíblia diz que tudo que está escrito foi escrito para ensino nosso, para ensinar que nós, às vezes, precisamos deixar de julgar pelas aparências, porque Deus conhece o coração. E Deus sabe o que vai no coração das pessoas. Deus sabe o que estava passando na vida daquela mulher. E Jesus, então, permitiu, e aquele homem julgou. E depois Jesus vai fazer, então, essa pergunta que nós lemos aqui, porque ela, enquanto estava ali, derramando em lágrimas sua humilhação diante de Jesus, o Simão estava julgando. Esse homem, se ele realmente soubesse quantas vezes nós somos picados para poder também dizer assim, olha, se aquelas pessoas soubessem quem é, mas Jesus, ele continua olhando para as pessoas e vendo o que vai dentro do coração das pessoas. Isso é bom, tanto para a pessoa, como também para nós compreendermos. Por quê? Porque ninguém consegue ocultar nada de Deus. As pessoas podem ocultar as coisas das pessoas, mas de Deus não adianta ocultar. E depois tem uma coisa, que os necessitados é que devem mover. As pessoas que precisam é que devem recorrer a Deus. Não temos que esperar as pessoas. Nós vimos vários exemplos na Bíblia, por exemplo, Bartimeu, aquele cego. As pessoas tentaram impedi-lo de chegar a Deus, de buscar ajuda, porque ele queria ver, e as pessoas mandavam calar, cala-te, não fica incomodando o mestre. O que ele fez? Ele calou? Não, ele que precisava. Ele necessitava. E ele clamava ainda mais alto, diz a palavra de Deus, clamava mais e mais quando mandava falar, e Jesus mandou chamá-lo. E Jesus resolveu o problema dele, ele também não teve rodeios naquele momento. Quando Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. Então, veja. Então, ele se humilhou, ele foi e não ouviu as pessoas, os conceitos das pessoas, nem as opiniões das pessoas. A gente, que às vezes está morrendo de necessidade, desculpa o termo morrer de necessidade, morrendo de necessidade, precisado. As pessoas estão necessitadas, mas o orgulho, a preocupação com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, e fica lá lutando com o seu problema. Meu irmão, minha irmã, meu prezado visitante, porventura esteja aqui, não se preocupe com as pessoas do teu lado. Quem precisa, e se você precisa, entenda que Deus está de braço aberto para te atender. E nós, ao precisarmos, nós é que temos que ir. Imaginemos que essa mulher, ela naquele sofrimento dela, que as pessoas, certamente na rua, ela fingia até que estava tudo bem, mas quando chegava em casa, quando fechava a porta, só Deus sabia o que passava no coração dela e na alma dela. Só Deus certamente viu várias vezes ela chorar. E nós já ouvimos testemunho de pessoas que contavam, que contam, que chorava,
que sofria, que ninguém percebia. E é verdade, só Deus tem a capacidade de saber tudo sobre as pessoas. Deus tem a capacidade de conhecer, não há nada que se encobre diante de Deus. E quando essa mulher chegou lá, ela pensou assim, olha, eu não vou olhar para ninguém, vão me censurar, vão me criticar, vão tentar me impedir, mas eu estou necessitada, eu preciso da bênção de Jesus, eu quero ir lá, eu vou buscar. E diz a palavra de Deus que ela foi, ela entrou na casa deste homem, ela chegou lá, estava sentada à mesa, ela não se importou de ser tirada de lá, não importou de ser expulsa daquele lugar, ela precisava, ela foi lá, e quando chegou lá, não falou nada. Ela começou a chorar, e ela chorava, lavava os pés de Jesus, beijava os pés de Jesus, e foi este momento que Jesus, quando viu que o fariseu estava pensando, que Deus conhece os pensamentos também. A Bíblia diz que Deus conhece até as intenções do nosso pensamento, né? Tudo, Deus é um Deus onisciente. E diz que quando ele estava dizendo, se este homem soubesse quem era mesmo essa mulher que está tocando nele, não ia permitir que ela o fizesse. Essa mulher é uma mulher pecadora. E Jesus, então, disse assim, Simão, vou lhe fazer uma pergunta. Havia um credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro ou denário e o outro devia 50. E ele chamou-os para fazer o acerto de conta e não puderam pagar e ele perdoou a ambos. A pergunta que Jesus fez foi a seguinte, para você, quem amou mais esse credor? O que devia 500 ou o que devia 50? E ele, muito lógico, disse assim, tenho para mim que é aquele que foi perdoado os 500 de dinheiro. Ele disse, você julgou bem a causa, porque a quem muito perdoa, este muito ama. A quem pouco perdoa, pouco ama. Jesus estava repreendendo a atitude do Simão, o fariseu, porque ele não considerava Jesus alguém superior a ele. Ele era apenas um religioso que não tinha em mente a grandeza de Jesus. E ele disse assim, olha, eu entrei aqui na tua casa e você não fez aquilo que era praxe. Você não me deu água para lavar os pés? E essa mulher, desde quando chegou, está aqui lavando os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu o ósculo e ela não cessa de beijar os meus pés. E o ósculo era no rosto. E ela estava beijando os pés. Você não me deu óleo para ungir a minha cabeça e ela me ungiu com unguento, com esse perfume. Quer dizer, então, virou para a mulher e disse, mulher, os teus pecados estão perdoados. E quando ele falou que os pecados dela, está vendo que o que ela precisava era de perdão dos pecados? E Jesus sabia que ela estava ali por isso. Jesus sabia que o que motivou aquela mulher a chegar ali, a romper com todas as barreiras culturais, aquela situação toda difícil, é porque ela necessitava de perdão, porque o pecado estava consumindo a vida dela. A alma dela estava sendo destruída e ela encontrou a última resposta para ela. Ela sabia, eu tenho que ir lá, eu preciso de ir a Jesus. Porque certamente ela ouviu várias vezes falar de perdão, falar que Jesus estava ali para salvar, e ela naquele dia, ela necessitava, e ela dizia, hoje é a minha última oportunidade, eu vou fazer isso. E ela rompeu. E Jesus diz, então, filha, vai, a tua fé te salvou. E quando ele falou que os pecados estão perdoados, começaram logo a murmurar. Quem é esse que até perdoa pecados? E a palavra de Jesus para ela foi, vai, filha, a tua fé te salvou. E nessa tarde, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte, visitante, eu quero dizer para você que a fé em Jesus Cristo pode mudar completamente a tua história. Não há nada que Jesus não possa fazer. Talvez eu esteja falando para alguém que tem chorado e ninguém sabe. Talvez aquela mulher, a única vez que vira chorar foi ali naquele momento, naquela casa. Mas ela tinha chorado várias vezes. Certamente o que levou ali que ela já estava explodindo por dentro, ela não aguentava mais. Então, talvez você não chegou a este ponto ainda de não aguentar mais, mas talvez também pode ser que você esteja hoje diante de uma oportunidade para você se humilhar diante de Deus. Não é humilhar diante dos homens, é humilhar diante de Deus. Se você colocar o seu coração, se você, com toda a força que você tiver da sua necessidade, e se você puder exercer a sua fé, ainda que ela seja pequena, vai dizer, eu não tenho fé suficiente.
Só o fato de você achar que não tem fé suficiente, você já está dizendo que você crê que Deus pode fazer por você. Se você tiver uma necessidade, se você tiver hoje recebendo a oportunidade de se colocar diante de Deus, não perca essa oportunidade. Não deixe passar a oportunidade de chegar diante de Jesus e derramar o seu coração em lágrimas. As suas lágrimas, mesmo que você não tenha chorado publicamente, Deus conhece o seu silêncio, Deus conhece as lágrimas que têm molhado o seu rosto. Deus sabe exatamente a interpretação das suas lágrimas. Deus sabe o que elas estão a dizer. E nessa tarde, eu queria que você pudesse alimentar essa esperança de que Deus tem visto o seu clamor, Deus tem visto as suas lágrimas, Deus tem lido e tem compreendido a sua necessidade, e Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar. Você só precisa fazer uma coisa. Que essa mulher, se ela continuasse lá com o pensamento dela, de que ela precisava, que ela necessitava, mas se ela não tivesse tomado a iniciativa de ir a Jesus, não ia resolver nada. Ela teve que sair do seu lugar. Ela teve que ir a Jesus. Ela teve que dar chamamos assim, um passo de fé. A fé dela foi demonstrada com a ação que ela teve, de deixar o seu lugar e ir até aquele lugar onde Jesus estava. E hoje, Jesus está aqui. E você pode também abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor enxugue as minhas lágrimas. Eu preciso que o Senhor derrame sobre mim a Tua bênção e a Tua graça. Vamos ficar de pé, faz favor. Pastor. Graças a Deus. Quem sabe você quer sair do seu lugar e quer vir aqui à frente para nós orarmos por você. Talvez não, você diz assim, eu preciso, mas eu tenho uma necessidade, mas eu tenho receio de que não vai acontecer nada. Esse pensamento não vem de Deus. Esse pensamento de que se nós nos aproximarmos de Deus e não vai acontecer nada, não é verdade. Isso é para desestimular, para que a pessoa continue no mesmo estado que está e não receba a bênção de Deus. Se você quiser, se tem alguém aqui, eu não sei o que passa, mas se tiver alguém aqui que precisa dar esse passo de fé, tomar essa decisão de dizer, eu vou pedir ajuda do Senhor. Não fique com vergonha de ninguém. Não olhe para ninguém. O estado daquela mulher era um estado deplorável, mas ela não teve receio de ir a Jesus. O seu caso é muito diferente. Você pode deixar o seu lugar e vir aqui para nós orarmos por você. Nós não podemos demorar, mas nós podemos orar por você. Se há alguém que deseja receber essa oração, dizer, eu preciso que haja uma mudança, eu preciso de perdão, eu preciso de transformação, eu preciso de uma resposta de Deus, eu preciso que o Senhor me atenda, me socorra, porque eu estou necessitado da graça de Deus. Nós vamos orar. Se quiser, venha à frente. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque é tão bom nós podemos ouvir a Tua palavra e ver quão grande é o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor. A história que envolve essa mulher, Senhor, para muitos ela seria rejeitada e para muitos não teria solução para ela. Mas nós podemos ver, Senhor, que o Teu amor ultrapassa os limites do entendimento humano e revela-nos, ó Deus, que não há nada impossível para Ti e que o Senhor está acima de todas as coisas e que aquele que se aproxima de Ti, Senhor, crendo, recebe a bênção, a resposta da sua oração, e que também aqueles que têm chorado, Senhor, meu Deus, as suas lágrimas têm sido lidas e interpretadas, e o Senhor tem trazido resposta aos nossos corações. Tu sabes, ó Deus, e por isso nós pedimos que nessa tarde o Senhor continue, ó Deus, derramando sobre o Teu povo a Tua bênção, a Tua graça neste lugar, e ajuda, ó Deus, para que nunca, Senhor, esqueçamos de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo podes fazer, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui em Portimão, abençoa os Teus filhos, aqueles que não puderam estar nessa tarde, Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, dai graça ao Teu povo, Senhor, e renova as forças e ajuda em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.